Muito bem, vamos lá, vamos voltar. Estamos voltando, vamos tentar aí a conexão de novo com a professora Juliana. Tava ruim a primeira conexão. Tá com coronavírus aqui na nossa live de hoje. Vamos lá então, vamos ver se volta aqui. Cadê a professora Juliana? Lá, chamando aí a professora Juliana. Aí eu acho que eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou tentar. Voltei, Voltou. voltei. Eu vou tentar fazer o seguinte: eu vou desativar os comentários para ver se fica mais estável a rede, tá? Então eu vou pedir desculpas aí para os nossos ouvintes para desativar os comentários, assim acho que fica mais fácil aí para a gente Eu conversar. também eu tirei do Wi-Fi também, deixei no 4G. Vamos Ah, ver aqui o que vai acontecer, né? vamos lá então, Juliana. Agora acho que pelo menos Certo. por enquanto tá indo bem. Tá indo bem. Vamos lá, vamos lá. Então, aí nós estávamos conversando, a professora Juliana lançou aí este livro sobre o pacote anticrime, várias alterações, e nós criminalistas ficamos aí sempre correndo atrás, não é? Tentando se atualizar, porque realmente é muita mudança que nós temos. Então, o intuito dessa live é justamente colaborar um pouquinho com os nossos colegas advogados, demais operadores do direito e os nossos alunos também, para falar sobre estas alterações que foram trazidas pelo pacote anticrime. Pelo pacote anticrime, olha o ato falho, Juliana. Foram trazidas pela lei que alterou o artigo 122 do Código Penal. Então, nós tivemos a introdução da prática da automutilação, mas, na verdade, não foi apenas esta alteração. Mudou praticamente tudo do artigo 122, tanto que a professora Juliana estava comentando justamente que precisou jogar fora aí os vídeos que ela havia feito, né, sobre essa parte. Pois é, olha que triste, Marcelo. Horas, eu sou perfeccionista, eu erro, nos últimos minutos gravo de novo. Ah, isso Ai, é a qualidade de quem é muito exigente. pois Qualidade é, pois é. exigente. E aí, professora Juliana, gostaria de fazer uma primeira observação já com relação à alteração que foi feita, que incluiu a conduta, então, não só de induzir, instigar ou prestar auxílio material ao suicídio, mas também a prática de automutilação. E aí nós já temos um problema na própria capitulação do artigo, porque o crime até então do artigo 122 era um crime de competência do tribunal do júri, um crime contra a vida e, portanto, de competência do júri. Agora, a automutilação não é de competência do júri, né? Exatamente. Deu uma travadinha. 6 meses, 6 meses a 2 anos competência do juizado especial criminal. Então a gente fica com uma situação bem antagônica, não é? O júri, se a conduta for para o suicídio. E um crime de competência do juizado especial criminal, se a conduta for para a prática de automutilação. Acho que são dois extremos, né? Um tribunal do júri e outro juizado especial criminal sendo tratados num mesmo artigo. Acredito que, de repente, o legislador poderia ter colocado essa parte da automutilação no crime de lesões corporais. Sem dúvida. Isso daí, sabe o que eu acho, Marcelo? Aquilo que a gente conversava até, né?
o que que acontece? O nosso legislador, ele vem com aquela ideia, né, assim, que eu sempre falo, acaba sendo o famoso populismo, né, assim, penal, que ele quer resolver, ele quer dar aquela sensação para a sociedade que alguma coisa ele está fazendo, né? Então, vamos mexer nesse crime, aquele jogo da baleia azul que começou a, né, deixar todo mundo muito assustado, outros jogos, né? Porque a gente fala jogo, mas que jogo horrível, né? Então, ele quis dar uma solução para aquilo que estava aterrorizando a sociedade. E nessa pressa, ele cometeu várias imprecisões, vários erros, né? Que nós vamos falar alguns deles hoje. Um deles foi justamente esse. A automutilação era para ela ser inserida naqueles inúmeros, né, infinitos parágrafos do artigo 129. Era para ele estar ali, junto com o artigo 129, uma forma específica do crime de lesão corporal, né? Agora, nessa loucura de querer trazer, de inserir esse crime no nosso ordenamento jurídico, ele colocou junto com o 122, causando essa imprecisão técnica, como você bem pontuou aí, né? Exato. Uma outra alteração importante para a nossa prática da advocacia é que o crime agora ele passa a ser um crime formal. Então, sequer é necessário qualquer resultado. Antigamente, nós precisávamos, né, de uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima para caracterizar o crime de participação em suicídio. E hoje, com a atual redação, o delito estará consumado independente da ocorrência de qualquer resultado. Isso, eu acredito, Marcelo, que essa foi a maior alteração que aconteceu na estrutura desse artigo. Porque era uma coisa muito complicada, inclusive pegadinha, né, de prova da UAB, de concurso público, porque ele era um tipo penal muito diferenciado. Porque geralmente nós temos lá o artigo, né, matar alguém, por exemplo, pena, e depois a gente sabe que tem a possibilidade de tentativa ou consumação. Isso acontece com a maioria dos artigos. Esse artigo, ele era um artigo extremamente específico. Por quê? No preceito secundário, quando ele inseria a pena, ele já colocava, ele já condicionava o crime a 2 resultados específicos. A lesão corporal de natureza grave, que aí nós já também incluímos a gravíssima, né? E o resultado morte. Então, depois do induzimento, da instigação ou do auxílio, a vítima de fato morresse ou ficasse com lesão corporal de natureza grave. Então, o que acontecia? Que estavam gravados nos meus vídeos, né? Então, vamos imaginar que uma pessoa instigou, né? Aumentou aí a ideia da pessoa para se matar, como você falou, com veneno, né? A pessoa tomou, mas tomou numa quantidade que não, ou teve muita sorte, foi acudida a tempo, por exemplo, não ficou com nenhuma sequela, não teve aí que, de repente, fazer uma intervenção na garganta, enfim. O que acontecia? Essa pessoa que tinha dado o veneno, que tinha auxiliado e instigado, não responderia por nada, porque a pessoa tinha ficado ou sem nada, né? Saiu ali sem nenhum tipo, saiu ilesa ou ilesa, como preferirem, ou quando ela tinha lesão corporal de natureza leve. Daí não existia tentativa, essa conduta era típica, não é isso? Aquele exemplo clássico da pessoa que vai se enforcar, né? Com a corda emprestada pelo amigo da onça, amarra no lugar, mas nesse lugar onde ela tinha amarrado, não aguentou o peso dela, caiu a corda sem fazer sequer um arranhão no pescoço. Aquele que emprestou a corda, aquele que colocou a corda para ela, não responderia por nada. Assim, pelo menos, era o que prevalecia em 99,9% das opiniões aí, doutrinárias e jurisprudenciais, embora não seja um crime muito comum. Agora não, né? Agora nós temos um tipo penal que nós temos, como você falou, a possibilidade de simplesmente enviar, porém, se dessa conduta a pessoa sofrer lesão corporal ou morte, a pena é maior. Então, teve uma alteração assim estrutural desse crime muito grande. Exato. E aí, importante também reforçar
que nós ficamos hoje com duas situações em relação a esse crime bem distintas. Uma, se a vítima é maior de 14 anos e capaz. E outra, se a vítima é menor de 14 anos ou incapaz, ou não pode oferecer resistência por qualquer motivo. Se a vítima é maior, vamos falar então da regra, não é? A vítima maior de 14 anos e capaz. O que nós temos hoje, então, para que os nossos ouvintes aí vejam a importância, né, destas modificações? Se houver a participação em suicídio ou em automutilação sem qualquer resultado, isso já caracteriza o caput do artigo 122. Sem qualquer lesão. Não houve qualquer lesão, mas houve o induzimento, a instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. Lembrando que o induzimento é fazer nascer a ideia, não é? Instigar é reforçar a ideia já existente e auxiliar, prestar um auxílio material, como a professora Juliana bem disse, entregar, por exemplo, a corda para o sujeito se enforcar. Lembrando apenas que não é possível a prática do ato executório. Se o agente praticar o ato executório, né? Se emprestou a corda para o sujeito coloca a corda no pescoço, sobe em cima do banquinho e pede para você, chuta o banquinho, e você chuta o banquinho, isso não é mais crime de participação em suicídio, nem era antigamente, não é? Isso é crime de homicídio. Então, a diferença básica do crime de homicídio para o crime de participação em suicídio é que, na participação em suicídio, o agente criminoso não pratica o ato executório. O mesmo agora acontece com a automutilação. O agente criminoso não pratica o ato executório. Se ele praticar o ato executório, ou é o artigo 121 do Código Penal ou 129 do Código Penal, né? O homicídio ou lesões corporais. Mas voltando, sim, então, a vítima maior de 14 anos sofre lesão grave ou gravíssima devido à automutilação ou à tentativa de suicídio, nós temos agora um parágrafo específico, não é? Uma forma qualificada do crime, no parágrafo 1º, com a pena de 1 a 3 anos. Se resulta morte, parágrafo 2º, com a pena de 2 a 6 anos. E aí depois nós temos uma série de causas de aumento de pena. Causas de aumento de pena, lembrando, dado lá na terceira fase, quando se calcula a pena, né? Nós dividimos na faculdade, eu e a Juliana, a disciplina de Direito Penal, e cálculo de pena fica com a professora Juliana. Então, só estou dando um pitaco aqui, não é? Mas o parágrafo 3º, ele prevê a duplicação da pena se o crime for praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Motivo egoístico já existia na antiga lei, não é? A alteração agora trouxe o torpe e o fútil, que nós adotamos algo semelhante ao que se tem lá com o crime de homicídio. E também a pena vai ser aumentada até o dobro se a participação em suicídio ou automutilação for por meio de rede de computadores, rede social ou transmitida em tempo real, que foi e aí motivou, não é, aquela questão do desafio da baleia azul e várias outras situações que nós vimos, infelizmente, acontecer aí pela internet. Mas, professora, lembrando que também continua valendo aquela regrinha que precisa ter uma vítima determinada ou vítimas determináveis, né? Porque se for algo genérico, aí não incide nesse tipo penal. Então, duas observações importantes. Primeiro, que não pode praticar o ato executório. E segundo, que a vítima é determinada ou determinável. É isso? Sim. Mas, Marcelo, quando você estava falando aí da questão da idade, eu chamo a atenção, porque quando eu leciono essa matéria, eu tenho alguns aspectos, eu estou lá em sala de aula, e eu falo para os alunos, eu falo, olha, essa é a parte mais importante da matéria, né? E um aspecto que eu comentava muito com os alunos era justamente sobre isso. Quando nós teríamos que observar se essa vítima ela tinha capacidade de entender de autodeterminação.
Então, vamos imaginar, se a pessoa pegasse, eu sempre dava exemplo de uma criancinha de 8 anos, né? Então, eu dava o seguinte exemplo: o namorado que vem essa mãe, ela tem um filho que não é deste namorado, e o namorado começa a ficar muito enciumado dessa criança a se suicidar. Falava para ele: olha, né, agora eu vou casar com a sua mãe, você vai perder seu quarto, a gente vai ter um outro filho, você não vai ter mais videogame, se eu fosse você, eu me jogava na janela, enfim, né? Imagine aquele namorado que não é um namorado, é um diabo, né? Enfim, até aqui em Sorocaba, a gente teve um caso que eu até não sei o que foi o desdobramento desse, mas até existiu uma suspeita de algo nesse sentido. Mas, enfim, de qualquer maneira, eu perguntava, vamos imaginar que, de fato, essa criança tivesse pulado da janela ou tivesse pulado e não morrido, para ser menos grave? Daí eu perguntava, isso é crime do artigo 122 ou é crime do artigo 121? E nós chegávamos à conclusão, mesmo sem previsão ali expressa, que, obviamente, uma criança aí de 8 anos, ela não teria capacidade de autodeterminar-se. Da mesma maneira de fazer isso com uma pessoa totalmente embriagada, né? Uma pessoa que tivesse quase naquela última fase da embriaguez, ou então fosse um doente mental, daquele doente mental que seria o inimputável, se considerado zero de autodeterminação. Então, nós tínhamos essa discussão. Só que antes, a discussão era o seguinte: qual a idade, né, para que essa pessoa não tenha a compreensão do que está fazendo? Porque não tinha essa determinação antes, né? Daí existia uma parte da corrente que falava o seguinte: olha, vai ter que ser observado o caso em concreto. Uma outra parte falava o seguinte: vamos usar o 14 anos, porque o 14 anos é a base do Código Penal. O estupro de vulnerável, 14 anos, enfim, né? Aumento de pena para homicídio se é menor de 14 anos. E uma terceira posição que usava o fato da criança, o menor de 12 anos. Então, nós tínhamos 3 posições sobre isso, né? Sobre identificar se era crime de homicídio ou se era crime de suicídio, né? Do crime do artigo 122. Essa questão toda continua, se a gente for pensar ao pé da letra. Mas agora, Marcelo, se por um acaso, de fato, for menor de 14 anos e realmente não for o homicídio, né? Daí nós temos essa figura aí, como você falou, já específica aqui do parágrafo. Cadê aqui onde está no artigo 121? Então, agora, nós temos aí situações específicas. Não, aí é no caso, a pena é duplicada se a vítima é menor. É aquele entre 14 e 18. Porque se for o menor de... Menor de 14 já lesão corporal, né? Já agora tiraram essa... O parágrafo 6º e 7º. Eles tiraram essa dúvida, né, Marcelo? No parágrafo 6º, né? No parágrafo... Isso, exatamente. No parágrafo 6º, eles resolveram o que ficava naquela dúvida, né? Hoje está dizendo o seguinte: se o crime que se trata, o parágrafo 1º, resulta lesão corporal de natureza gravíssima. Aqui é gravíssima só, hein? Gravíssima, exatamente. Contra menor de 14 anos ou quem por enfermidade ou deficiência mental não tem necessário discernimento, ou não pode oferecer resistência, responde o agente pelo artigo 129 deste Código. E o parágrafo 7º fala a mesma coisa, só que remete ao artigo 121 do homicídio. Então, pelo menos nisso, nós tivemos uma, entre aspas, solução, né? É menor de 14 anos, não é o crime do artigo 121. Do artigo 122, perdão. É o artigo 121 ou artigo 129. Exatamente. Então, fica lá ou no 121 ou no 129, quando a vítima for menor de 14 anos. E aí o que causa estranheza é que o legislador especificou apenas quando a lesão for gravíssima ou se resultar morte. Tivesse feito o serviço completo já. Completo, não é? Exatamente. A lesão grave vai para o 120, vai para o 129, parágrafo 1º. Se resulta lesão leve, vai para o 129, caput. E aí, lembrando que em todas estas hipóteses,
se tem o aumento de 1/3 da pena por ser contra menor de 14 anos, tanto no crime de homicídio quanto no crime de lesões corporais, não é? Se tem essa causa de aumento de pena. Mas aí, professora Juliana, tem uma outra questão que é de difícil solução, por quê? Nós temos que a autolesão não é crime, assim como a tentativa de suicídio não é crime. O que é crime é a participação em suicídio ou a participação em autolesão. Só que na autolesão se discute muito na doutrina e na jurisprudência a questão do consentimento do ofendido. E aí, como é que fica aquela questão envolvendo atos socialmente aceitos que levam a uma autolesão, não é? Então, a pessoa quer colocar, vamos lá para o crime de lesões corporais. Por que não é crime você colocar um brinco, você colocar um piercing? É uma conduta socialmente aceita, então por isso que o tatuador também não vai responder pelo crime de lesões corporais. Mas e aí agora se tipifica a participação em autolesão? Então, se eu falo para você, professora Juliana, eu acho que você ficava bem com um piercing no nariz, ou fazer aquele pessoal lá que você já viu, aquela língua de lagarto, que eles cortam a língua no meio e fica parecendo uma língua de lagarto. Sim, Eu chego sim. para alguém e dou essa ideia. Eu falo para ele, poxa, por que você não faz isso? Você vai ficar legal, vai ficar bacana, não é? Ter essa língua de lagarto. Eu não estaria induzindo a automutilação, mas a vítima estaria consentindo, e seria crime isso? Então não é mais um bem disponível? Como que você vê isso, professora? Eu acho o tema bem complicado, principalmente se nós formos pensar lá nos 50 tons de cinza, né, Marcelo? Não é isso, Exatamente. né? Como é Então, se que a gente fica for isso? pensar aí naqueles que gostam aí do sadomasoquismo, não é isso? Né? Tem o Até que parceiro ponto? sadomasoquista que pede para o outro fazer isso, fazer aquilo, consente que ele faça, e agora, em tese, ele não é claro, querendo matar o seu parceiro, mas hoje, com a atual, poderia responder pelo crime, então, de participação em automutilação? É uma questão bem delicada por aquilo que você falou, né, Marcelo? Qual será que é a intenção do agente, né? Eu acredito que nessas situações que hoje já são consideradas como o consentimento da vítima, vamos assim dizer, né? O consentimento do ofendido, e daí nós abrimos essas exceções para os piercings, eu consigo ver de uma maneira bem clara que não entraria nisso daí, por conta até mesmo da intenção, é mais uma questão estética e tudo mais. Aqui, sem dúvida nenhuma, eles quiseram pensar mais naqueles fatos da bendita baleia azul, né? O que eles quiseram foi, de fato, pensar naquelas pessoas que são incentivadas a se cortar e, de fato, ou usar aqueles instrumentos de chicote com ponta, com lança na ponta. Eu acho que vai ser bem complicado isso daí, porque ao pé da letra, até o próprio suicídio, existe um consentimento, entre aspas, da vítima, não é isso, Marcelo? Porque, veja bem, a partir do momento que eu incentivei alguém a se suicidar, ela fez por conta própria. Por mais que eu tenha, tanto é que você já fez a distinção no começo muito importante. Qual a diferença? Porque se a pessoa pega, eu empresto a corda, daí ela pega e fala, eu não tenho coragem, me empurra da sacada, né? Se você empurra a pessoa da sacada, não é que você auxiliou ela ao suicídio, você praticou o crime de homicídio, não é isso? Logo, eu acredito que aqui vai ter que ser observado caso sempre, né? Mas facilmente utilizada nesses casos de jogos mesmo, né? De jogos em que a vítima é levada aí a se machucar, que é essa automutilação. Mas é uma diferença muito tênue e
ter inserido lá no artigo 129, não é isso? Exatamente. E aí vai vir sempre também aquela discussão. Qual era, quando a vítima não morre, não é? Qual era a intenção do agente? A intenção do agente era matar ou a intenção do agente era apenas autolesionar? Claro que em situações extremas fica fácil, não é? Ah, o sujeito cortou o pescoço, deu um tiro na cabeça. Agora, em situações onde pode acontecer um resultado morte devido à automutilação, mas a intenção do agente não era essa, o legislador, no artigo 122, parágrafo 6º do Código Penal, né, com a atual redação, ele coloca tudo do mesmo jeito. Então, se houve automutilação ou tentativa de suicídio e resulta lesão corporal de natureza gravíssima, o agente responde, pelo que está escrito no parágrafo 6º do artigo 126, por lesão corporal de natureza gravíssima. No entanto, se a vítima é menor de 14 anos, como você já disse, eu entendo que ele não deveria responder por lesão corporal de natureza gravíssima se a intenção do agente era matar a vítima. Acabou ocasionando lesão gravíssima, mas a jurisprudência antes da alteração da lei e a doutrina sempre entenderam que nesse o agente responderia ativa de homicídio e não por lesão corporal de natureza gravíssima, que tem uma pena menor. Só que agora nós temos aí que observar, claro, o princípio da legalidade. Então, não dá para atribuir a esse agente o crime de tentativa de homicídio, porque o parágrafo 6º do artigo 122 expressamente lesão corporal de natureza gravíssima. Eu tive um professor, a professora Juliana, que dizia que a gente nunca pode falar que o legislador erra, não é? Porque o legislador legisla. Às vezes legisla bem e, na maioria das vezes, legisla mal, não é? Então, este é um caso onde ele legislou mal. Porque o agente que induz um menor de idade, menor de 14 anos, ou quem tem enfermidade ou deficiência mental, não tem discernimento, ou por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, a se matar e acaba ocasionando lesão corporal de natureza gravíssima, ele vai responder, entre aspas, só pelo 129, parágrafo 2º, enquanto, na verdade, ele deveria ir a júri popular e responder pela tentativa de homicídio, né? Sim. E Só que aí, pelo o princípio que eu acho, Marcelo, é que a da gente... legalidade, paciência, não é? O legislador determina agora que este fato seja e não. Pois não. Sim. O que eu acho, Marcelo... Ah, certo. O que eu... Pode falar, tá, agora voltou. Tava aí criticando. Aí, e esses dias eu acabei eu acabei me aprofundando, fazia tanto tempo que eu não estudava sobre política criminal, e como eu gravei 10 aulas para pós-graduação lá do meu curso, né? E daí aconteceu, eu cheguei à conclusão que, nossa, quem escreve sobre isso, né? Quem está falando sobre a política criminal e usando essa questão que, como eu já havia comentado com você, desse populismo midiático, hoje eu consigo entender perfeitamente a revolta de quem assim se aprofunda nessa parte. Porque, e para nós que atuamos nessa área, é muito complicado, né, Marcelo? Porque, veja bem, nós estamos aqui explicando tudo isso, falando para todo mundo do homicídio, falando do suicídio, mas a gente tem que lembrar que quem decide tudo isso, Marcelo, não será o juiz de direito, não é isso? Nós temos que pensar que quem vai dar aí a posição final será o júri popular. E existe um problema muito grave, porque essa linha, né, é algo que até para quem
leciona, até para quem trabalha, aqui o direito penal, já tem essa dificuldade de conseguir traçar determinados limites. Agora, pense isso, Marcelo, para você tentar convencer aquele jurado que não estamos falando de homicídio, que nós estamos falando de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Imagine para aquele leigo que muitas vezes vai ser contaminado por qual ideia? Nada de que a pessoa estava, por exemplo, numa depressão e essa depressão vai ser colocada como uma depressão muito profunda, lembrando que, claro, se a depressão é profunda e a pessoa se tornou inimputável, nós entendemos que não é, até pelo parágrafo 7º inserido agora, que não é crime do artigo 122, mas sim homicídio. Tudo bem, legal. Mas uma pessoa que está com uma leve depressão, será que ela perdeu totalmente o discernimento para falar que a pessoa deve responder por homicídio ou pelo suicídio do artigo 122? E eu me lembro, Marcelo, inclusive esse ano, na faculdade, nós íamos fazer um tribunal do júri, e o tribunal do júri simulado seria com base naquele filme, que é, na verdade, um seriado curtinho, que é chamado Eu Te Amo, Agora Morra. É um seriado muito bom, só que ele é um seriado da HBO, que eu não assino mais também, porque a gente assina tanta coisa, aí você vai mostrar que o relacionamento era doentio e que um instigava o outro. Porém, ela não tinha vontade de morrer, mas ela também ela tinha até um ponto que seguiu achando que por amar demais ele, que ela deveria dar apoio para ele praticar. Conseguirá entender essa divisão tão tênue entre um homicídio, né? Entre aquela pessoa que aperta o gatilho e aquela pessoa que entrega a arma para outra e fala aperte o gatilho. Não é isso? É, é bastante. E aí a importância da gente saber para o público que você está se dirigindo, não é? No tribunal do júri, saiba para quem ele está falando, não é? Que são pessoas leigas. Então não adianta você, num tribunal do júri, onde o seu espectador são pessoas leigas, vir falando de causa relativamente independente, superveniente, que por si só produziu resultado, né? E aberrasse hoje, ritos. A gente vai, eu desenho na lousa, porque de fato é algo complicado. Mas no passado a gente tinha vergonha até de fazer pergunta, tipo, não entendi o que é isso, né? Ou melhor, você tem que aprender sozinha e conseguir compreender aquilo, né? A nossa sorte é que depois de um tempo tinha uns livrinhos que tinham uns desenhos, e eu me inspirei neles até, viu? Exatamente. É verdade. Isso facilita muito. Ensinar, você quer convencer, você precisa saber quem é o seu destinatário. Não vai usar uma linguagem vulgar quando você está fazendo uma sustentação oral. Não vai Sim. usar a mesma linguagem que você usa quando está fazendo sustentação oral, porque senão você vai ser o chato da mesa. Então, é necessário aí para que o advogado saiba, não é? Principalmente aí os estudantes de direito, quem está iniciando agora a carreira de advogado, preste muita atenção no seu linguajar, que tem que ser de acordo com o seu público-alvo. Então, nós estamos aqui falando para um grupo heterogêneo, né, de pessoas que vão desde alunos de direito até profissionais
profissionais e curiosos também, por isso a gente está numa linguagem mais descontraída, não sendo tão técnicos no uso da linguagem, mas veja que nem por isso deixamos de fazer as críticas necessárias ao legislador, não é? E aproveitando para fazer outra crítica ao legislador, nosso papel, uma vez eu dei uma palestra, tinha um deputado federal junto, era da Lei Maria da Penha, não é? E aí nós fizemos várias críticas ali, né, à Lei Maria da Penha, e aí o deputado, que não era da área do direito, né, mas estava lá representando o Congresso, enfim, ele vira para a gente, né, e fala, poxa vida, mas ficou tramitando aí projeto de lei e tal, ninguém veio falar isso para a gente. Agora que a lei foi publicada, vocês vêm aí a tirar pedra, né? Falar, isso é com a gente. Se vocês tivessem também procurado ações de advogados, não é? Excelentes, que podem debater das mais diversas áreas e dar sugestões. Porque aqui, infelizmente, nós temos, por exemplo, lá no artigo 122, parágrafo 1º, o legislador coloca com a mesma pena a automutilação ou tentativa de suicídio se ocasiona lesão grave, sendo que, primeiro, que não existe essa terminologia lesão gravíssima, né? Lesão gravíssima foi o apelido que a doutrina deu para o parágrafo 2º do 129. Mas, enfim, o legislador usou lá lesão gravíssima, como fez com latrocínio. Lembra que também não tinha o nome, né? O nome iuris latrocínio, e a lei dos crimes hediondos vem e coloca latrocínio. Tudo bem, a gente dá um desconto para o legislador, dá para entender o que é. Ele coloca que se a intenção do agente for causar automutilação e dessa automutilação ocasiona lesão grave ou gravíssima, a pena é de 1 a 3 anos. Agora, com grave ou gravíssima, a pena é a mesma. Então, por isso, aquele comentário que nós fizemos no início, que, de repente, essa questão da automutilação seria melhor alocada no artigo 129, porque lá se trata de lesão corporal. O 122 é um crime contra a vida. E você colocar isso, jogar sem dúvida. por causa do desafio mas da é aquilo baleia que a gente estava azul, conversando, né, Marcelo? no artigo O direito 122, penal, eu vejo quando que eu vou isso fazer uma acaba palestra, sendo aí uma alguma coisa, imprudência eu muito sempre grande digo o por parte seguinte, do legislador. até mesmo o termo, né, do pacote anticrime, porque eu não entendo, o correto era essa lei estar dentro do famoso pacote anticrime, né? Mas uma das observações, como um pacote, né, como um crime vai combater o crime, já foi cometido. Veja bem, não há necessidade. Não existe a palavra combate, né? Porque se o crime já foi cometido, não teve como combater, concorda, Marcelo? Esse que é o problema que a gente tem. Muita criação, muita imaginação legislativa, quando, na realidade, nós precisaríamos ter outros instrumentos, entre aspas, para o combate ao crime. Porque essa ideia que a gente tem de combater o crime através de lei, o crime está falando a fulano foi condenado, né? Foi condenado, agora o crime já aconteceu. É importante nós falarmos, né? Essa questão do suicídio, essa questão da automutilação, ela acaba sendo algo... Não existe. E tem mais um problema também, né, Marcelo? Quando a gente fala desse crime, não existe combater existe o crime com um certo preconceito. Deu uma travadinha, mas não sei se que a gente percebe. Você começou a nossa live, aquela primeira partinha que a gente perdeu até, mas contando dos números que são muito tristes, né? Assim, da prática do suicídio. Não estou dizendo do crime de suicídio, porque obviamente que nunca nós conseguiremos ter ao certo, Marcelo, quantas dessas pessoas que se suicidaram, elas tiveram um apoio. Você concorda comigo? Muitas pessoas sequer tiveram. E isso é muito difícil de ser comprovado. Nesse filme, que é baseado em fatos reais, tudo conseguiram chegar
a uma decisão pela troca de mensagens via Messenger, né, do Facebook. Então, eles conversavam, não pelo WhatsApp, mas muito pelo Messenger. Então, eles tinham toda a parte probatória gravada ali, né? Mas o que a gente percebe? Que existe um estigma muito grande. Ninguém quer conversar sobre esse assunto. E esse assunto, ele tem que ser levado para as escolas, ele tem que ser levado para as famílias, né, para os pais, para as mães, que muitas vezes não conseguem diagnosticar a tristeza que aquele filho está vivendo, que está fora do normal, né? E que daí essa pessoa fica suscetível, fica mais fácil de ser induzida por esses vídeos, por esse tipo de coisa que é maligna. Se essa história fosse levada com um pouco mais de seriedade, com certeza nós teríamos tanto a redução dos suicídios que não são criminosos, como esses que são criminosos. E daí sim nós teríamos um verdadeiro combate ao crime. Porque aquele crime não chegou a acontecer. Porque quando o direito penal entra, o crime já aconteceu e vamos ser sinceros, né? Daí acaba sendo quase um olho por olho, dente por dente, em que as pessoas elas querem pena de morte, querem que a pessoa vá presa mesmo quando a prisão, não é isso? E não consegue daí aplicar o direito de uma maneira racional, não é isso? Exatamente. Mundial de combate ao suicídio, pelo menos é o que estão, e vamos aproveitar enquanto ainda temos dados, não é? Porque estão querendo esconder até isso. No mundo, no número de suicídios, e no Brasil, um aumento significativo. Então, sem dúvida, um trabalho preventivo, infelizmente, mal feita, como foi esta que criou o artigo 122 do Código Penal. Verdade. Muito nosso tempo esgotando, com o nosso tempo quase encerrado. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a professora Juliana por compartilhar seus conhecimentos conosco, fazer mais uma vez a divulgação do livro da professora Juliana com outros colegas criminalistas sobre o pacote anticrime. Já está disponível lá na Amazon e quem sabe possamos voltar um outro dia para falar um pouquinho aí sobre o pacote anticrime. Verdade, né, Marcelo? E é bom aqui convidar também os meus seguidores, embora a gente tenha alguns em comum, né, Marcelo? Já que a gente anda pelos mesmos lugares aí ensinando, mas o professor Marcelo também tem lá no YouTube todas as alterações aí comentadas sobre a lei anticrime. Nessa obra, Marcelo, eu falei sobre o Estatuto do Desarmamento. Foi um presente para mim, porque, bem verdade, eu fazia muito tempo que eu não estudava. Então, eu fiquei craque de novo no desarmamento. E agradeço o seu convite, o seu incentivo, né? Enfim, foi um prazer aqui participar dessa live. Que venham outras mesmo. Vamos falar sobre o crime aí em algumas outras. Maravilha, professora Juliana. Pessoal, que aqui ativar os comentários. Os comentários só para agradecer a participação de todos. Fico aí muito feliz contribuído um pouquinho com o aprimoramento e o estudo do direito penal. Esse é o nosso objetivo, trazer questões polêmicas aí para discussão. E, sem dúvida, a professora Juliana, sobre o tema, enriqueceu bastante aí a nossa. Obrigada. Obrigada, Marcelo. Até a próxima. Tchau, tchau.